O sangue ainda estava fresco quando abri aquela bolsa vermelha. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei ela cair entre os dormentes da linha férrea. O que encontrei lá dentro mudou minha vida para sempre. E até hoje, 3 anos depois, acordo no meio da madrugada pensando naquele momento maldito. Mas deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Eduardo Silva. Tenho 40 anos bem vividos no asfalto brasileiro. Há 22 anos que rodo essas estradas com meu Scania amarelo, que carinhosamente chamo de Guerreiro. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas a estrada virou minha casa. Tenho uma esposa, a Márcia, e 2 filhos. O João, de 15, e a pequena Ana, de 12. Eles são minha força, minha razão de acordar todo dia antes do galo cantar para mais uma viagem. Naquele dia fatídico, era uma quinta-feira de março. Lembro bem porque tinha acabado de descarregar uma carga de soja em Santos e estava voltando para casa. Fazia 3 semanas que não via minha família, e a saudade apertava o peito como uma morsa. O rádio do caminhão chiava baixinho, tocando aquelas modas de viola que sempre me fazem companhia nas madrugadas solitárias. Agora, antes de continuar essa história que vai arrepiar vocês até o último fio de cabelo, quero pedir uma força para o canal. Se vocês estão curtindo, deixem aquele like maroto, se inscrevam no canal para não perder nenhuma aventura da estrada e comentem aí embaixo de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na sua cidade. A comunidade de caminhoneiros é forte e vocês fazem parte dela. Era por volta das 5:30 da tarde quando peguei aquela estrada de terra que corta o interior de Minas Gerais. Conhecia bem aquele trajeto. Era um atalho que me fazia ganhar quase 2 horas de viagem. A poeira subia atrás do Guerreiro como uma nuvem dourada no fim de tarde, e eu assoviava baixinho, pensando no abraço apertado que ia dar na Márcia e nas crianças. A estrada de terra seguia paralela a uma linha férrea abandonada há anos, dormentes podres, trilhos enferrujados, mato crescendo por todo lado. Ninguém passava por ali. Era um lugar esquecido por Deus e pelo mundo. Por isso mesmo que fiquei tão surpreso quando vi aquela figura na linha do trem. De longe, pensei que fosse um animal. Talvez uma vaca que tinha se perdido do pasto. Mas conforme fui me aproximando, meu coração começou a disparar. Não era um bicho. Era uma pessoa. Uma mulher. Ela estava deitada de lado sobre os trilhos, completamente imóvel. Usava um vestido preto que contrastava com a luz alaranjada do entardecer. Parecia ter uns 30 anos, cabelos castanhos espalhados pelos dormentes. E o mais estranho, suas mãos e pés estavam amarrados com uma corda grossa. Ao lado dela, jogada entre os dormentes, uma bolsa vermelha chamava a atenção como uma ferida aberta. Pisei no freio do Guerreiro com tanta força que os pneus cantaram no cascalho. O coração batia na garganta e uma sensação estranha tomou conta do meu peito. 22 anos na estrada e nunca tinha visto nada parecido. Desliguei o motor e saltei da cabine. O silêncio era total, apenas o barulho do vento balançando as folhas secas. Meus passos faziam ruído no cascalho enquanto me aproximava da linha férrea. A mulher não se mexia, nem mesmo respirava que eu pudesse ver. "Moça! Moça, você está bem?" gritei, mas não houve resposta. Quando cheguei mais perto, o choque tomou conta de mim. A cena era muito mais perturbadora do que eu imaginava. A mulher tinha os olhos abertos, vidrados, fitando o nada. A pele estava com uma cor estranha, meio azulada. Não precisava ser médico para saber que ela estava morta há algum tempo. Mas o que mais me impressionou foram as marcas no pescoço dela. Roxas, profundas, como se alguém tivesse apertado com muita força, e as cordas que amarravam seus pulsos e tornozelos estavam cortando a pele. Minha primeira reação foi pegar o celular e chamar a polícia, mas ali não tinha sinal. Estava no meio do nada, e o posto policial mais próximo ficava a quase 100 quilômetros. Foi então que meu olhar se voltou para aquela bolsa vermelha. Algo me dizia para não mexer nela, para apenas cobrir o corpo da mulher com uma lona e seguir viagem até encontrar sinal para chamar as autoridades. Mas a curiosidade foi mais forte.
Peguei a bolsa com cuidado, como se ela fosse explodir nas minhas mãos. O couro estava sujo de terra, mas parecia nova. Abri o zíper devagar, e o que vi lá dentro fez meu mundo desabar. Se você está gostando desta história, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo e nos conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é muito importante para nós. Dentro daquela bolsa vermelha havia coisas que nenhum ser humano deveria ter que ver. Primeiro, um maço de fotos. Fotos que mostravam não apenas aquela mulher, mas outras pessoas também. Todas mortas. Todas na mesma posição, amarradas em diferentes locais. Trilhos de trem, pontes, estradas isoladas. Eram pelo menos 15 fotografias, todas tiradas com muito cuidado, como se fossem troféus. No verso de cada uma data e um local, escritos com letra caprichada. A mais antiga era de 2 anos atrás, em uma cidade do Paraná. A mais recente tinha a data de ontem, exatamente onde eu estava naquele momento. Minhas pernas fraquejaram e tive que me apoiar no guerreiro para não cair. 22 anos rodando essas estradas, passando por lugares isolados, dormindo em postos de gasolina perdidos. Nunca imaginei que pudesse existir tamanha maldade no mundo. Mas isso não era tudo. Dentro da bolsa havia também um caderno. Um caderno comum, daqueles escolares, mas que continha a coisa mais assombrosa que já li na vida. Era um diário. O diário de um assassino. As páginas estavam preenchidas com aquela mesma letra caprichada das fotos. O cara descrevia cada crime em detalhes, como se fosse uma receita de bolo. Falava sobre como escolhia as vítimas, como as seguia, como planejava cada assassinato. Era meticuloso, calculista, completamente frio. Lendo aquelas páginas, descobri que ele tinha um padrão. Sempre escolhia mulheres jovens, que viajavam sozinhas. Sempre as matava por estrangulamento. Sempre deixava os corpos em locais isolados, próximos a estradas secundárias onde caminhoneiros poderiam encontrar. O filho da mãe estava usando a gente como descobridores dos próprios crimes. Minha mão tremia tanto que quase não conseguia virar as páginas. Mas o pior estava por vir. Na última página do caderno havia um mapa detalhado das estradas do interior, com vários pontos marcados em vermelho, e do lado de cada ponto, um nome feminino. Reconheci alguns dos locais. Eram estradas que eu mesmo já tinha percorrido dezenas de vezes. E os nomes? Jesus Cristo! Os nomes coincidiam com casos de desaparecimento que eu tinha ouvido no rádio do caminhão ao longo dos anos. Mas o que me fez gelar o sangue nas veias foi ver que havia um novo ponto marcado no mapa. Um ponto que eu conhecia muito bem. Era a estrada que passava pelo meu bairro, em Ribeirão Preto. E do lado desse ponto estava escrito um nome que fez meu mundo desabar. Márcia Silva, minha esposa. O monstro estava planejando matar minha esposa. Deixei a bolsa cair no chão e corri para o guerreiro. Precisava ligar para casa, precisava avisar a Márcia, precisava proteger minha família. Mas conforme subia na cabine, uma sombra se moveu no retrovisor. Não deveria ter olhado isso, caminhoneiro. A voz veio de trás de mim, calma e gelada como um rio no inverno. Virei devagar e vi um homem magro, de uns 35 anos, cabelos pretos bem penteados e um sorriso que não chegava aos olhos. Na mão direita segurava uma faca grande, daquelas de açougueiro. "Agora você faz parte do jogo também", disse ele, entrando na cabine pela porta do carona. "E suas regras são bem simples. Ou você me ajuda a completar minha coleção, ou sua família vira parte dela." Era ele, o assassino. E eu estava cara a cara com o diabo. O homem se sentou no banco do carona como se fosse o dono do caminhão. A faca brilhava na sua mão, e seus olhos tinham uma frieza que me fez lembrar de um tubarão. Não demonstrava nenhuma emoção, nenhum nervosismo. Era como se matar fosse a coisa mais natural do mundo para ele. "Você deve estar se perguntando como eu sabia que você ia passar por aqui", disse ele, passando o dedo pela lâmina da faca. "É simples.
Estudo vocês, caminhoneiros, há anos. Conheço suas rotas, seus horários, seus atalhos secretos. Vocês são previsíveis. Tentei manter a calma, mas minha voz saiu trêmula. O que você quer de mim? Ele riu baixinho, um som que arrepiou cada fibra do meu corpo. Quero que você seja meu parceiro, Eduardo. Sim, eu sei seu nome. Sei onde você mora. Sei o nome da sua esposa e dos seus filhos. Sei que o João joga futebol no time da escola e que a Ana tem medo de escuro. A menção aos meus filhos fez uma raiva surda subir do peito. Cerrei os punhos, mas ele acenou a faca na minha direção. Calma, parceiro. Não faça nada burro. Sua família está segura, por enquanto. Olha só, Eduardo, continuou o monstro. Você tem duas escolhas. Primeira, pode tentar ser herói, me enfrentar aqui mesmo e morrer. Aí eu vou até sua casa e termino o trabalho que comecei com sua esposa. Segunda, você colabora comigo, me ajuda com mais alguns trabalhinhos e sua família fica viva. Engoli seco. Minha mente trabalhava a 1000 por hora, tentando encontrar uma saída. Mas com aquela faca apontada para mim e as ameaças contra minha família, as opções eram limitadas. Que tipo de trabalhinhos? Perguntei, odiando cada palavra que saía da minha boca. Seus olhos brilharam com uma excitação doentia. Nada demais. Você só vai me dar umas informações sobre outros caminhoneiros que você conhece. Suas rotas, onde param para descansar, se viajam com alguém ou sozinhos. Informações simples. Senti o estômago revirar. Ele queria que eu entregasse meus próprios colegas de estrada. Homens trabalhadores, pais de família como eu, que apenas tentavam ganhar a vida honestamente. E se eu me recusar? Ele tirou o celular do bolso e me mostrou a tela. Era uma foto da minha casa. Márcia estava no jardim, regando as flores. A pequena Ana brincava ao seu lado com a boneca favorita. A foto tinha sido tirada hoje, pouco antes de eu sair para a viagem. Bonita família você tem, Eduardo. Seria uma pena se algo acontecesse com eles. A ameaça estava clara. Não havia escolha real. Por mais que me revoltasse contra a situação, eu não podia colocar minha família em risco. Mas também não podia simplesmente entregar meus amigos da estrada para este psicopata. Precisava de tempo para pensar, para planejar, para encontrar uma maneira de sair dessa situação sem que ninguém se machucasse. Tá bom, disse fingindo derrota. O que você quer saber? O sorriso dele se alargou e pela primeira vez vi satisfação genuína em seus olhos mortos. Assim que eu gosto. Um homem prático. Ele guardou a faca no cinto, mas manteve a mão sobre o cabo. Primeiro, me fale sobre o Toninho da Baixada. Sei que vocês se falam pelo rádio. Toninho era um velho amigo, caminhoneiro há mais de 30 anos. Homem de bem, com uma família linda em Santos. Como este maldito sabia sobre nossa amizade? Ele faz a rota São Paulo-Rio. Menti parcialmente. Geralmente viaja sozinho. Na verdade, Toninho sempre viajava com o filho mais velho, que estava aprendendo a profissão. Mas eu não ia dar essa informação. Interessante. E onde ele costuma parar para descansar? Inventei alguns locais genéricos, lugares que qualquer caminhoneiro poderia parar. Enquanto falava, minha mente continuava trabalhando. Precisava encontrar uma forma de avisar as autoridades sem colocar minha família em perigo. Muito bom, Eduardo. Vejo que você vai ser um parceiro útil. Ele olhou para o relógio. Agora preciso ir. Tenho outros compromissos hoje à noite. Meu coração disparou. Outros compromissos significava outra vítima. Mas antes de ir, preciso ter certeza de que você não vai fazer nenhuma besteira. Ele tirou alguma coisa do bolso. Era um rastreador, daqueles pequenos que grudam em qualquer superfície. Vou colar isso no seu caminhão. Assim saberei sempre onde você está. Grudou o dispositivo embaixo do painel, em um local que seria impossível de ver sem procurar especificamente. E lembre-se, Eduardo, qualquer tentativa de me trair e sua família paga o preço. Ele saltou da cabine e se afastou, caminhando calmamente, como se não tivesse acabado de ameaçar minha vida e a vida das pessoas que mais amo no mundo.
Desapareceu entre as árvores que margeavam a estrada de terra, deixando-me sozinho com aquela mulher morta e o peso terrível do que havia acontecido. Fiquei parado ali por alguns minutos, tentando processar tudo. Então lembrei da bolsa vermelha. Precisava pegá-la, escondê-la. Era a única prova física que eu tinha contra aquele monstro. Mas quando desci do guerreiro, a bolsa havia sumido. Ele tinha levado. Dirigi as próximas 2 horas como um zumbi. Minha mente estava dividida entre o medo pela minha família e a revolta por ter sido forçado a me tornar cúmplice daquele demônio. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Sua família paga o preço. Quando finalmente encontrei sinal de celular, parei o guerreiro no acostamento de uma estrada movimentada. Precisava tomar uma decisão. Ligar para a polícia era a coisa certa a fazer, mas como provar o que tinha acontecido? Não tinha mais a bolsa, não tinha evidências. Apenas minha palavra contra a de um assassino que claramente planejava seus crimes com cuidado. E pior, se ele realmente estava me rastreando, saberia na mesma hora se eu fosse às autoridades. Liguei para casa com mãos trêmulas. A voz doce da Márcia atendeu no segundo toque. Oi, amor, como está a viagem? Quase desabei em lágrimas ali mesmo. Tudo bem, minha vida. Só queria ouvir sua voz. Como estão as crianças? Estão bem. O João chegou agora do treino e a Ana está fazendo a lição de casa. Você parece estranho, Eduardo. Aconteceu alguma coisa? Como eu poderia contar para ela? Como explicar que nossa vida tinha virado um pesadelo em questão de minutos? Não aconteceu nada. Só saudade mesmo. Escuta, Márcia, quero que você fique atenta, tá? Se qualquer estranho aparecer por aí, se alguém fizer perguntas sobre mim ou sobre vocês, você liga para a polícia na mesma hora. Eduardo, você está me assustando. O que houve? Nada, amor. É só precaução. Ando ouvindo umas histórias estranhas no rádio, sobre gente má aproveitando que os caminhoneiros ficam longe de casa. Promete que vai ficar atenta? Prometo. Mas você tem certeza que está bem? Tenho sim. Te amo, Márcia. Amo vocês todos. Desliguei o telefone e fiquei ali parado, observando o movimento da estrada. Carros passavam em alta velocidade, pessoas seguindo suas vidas normais, sem saber que a poucos quilômetros dali, um monstro estava solto, planejando mais mortes. O rádio do caminhão chiou e a voz familiar do Toninho preencheu a cabine. Guerreiro, guerreiro, aqui é o velho lobo. Você está me ouvindo, parceiro? Peguei o microfone com hesitação. Toninho era um dos meus melhores amigos da estrada, mas agora cada conversa poderia ser uma armadilha. Aqui é o guerreiro. Te ouço bem, velho lobo. Rapaz, você sumiu do rádio. Tudo certo por aí? Tudo sim. Só umas coisas chatas para resolver. Parei por um momento, pensando nas palavras certas. Toninho, quero te dar uma dica de amigo. Anda tendo uns problemas estranhos nas estradas secundárias. Gente desaparecendo, casos esquisitos. É melhor você evitar os atalhos por um tempo. Houve silêncio do outro lado. Toninho era experiente o suficiente para entender que eu não estava sendo paranoico sem motivo. Entendi, parceiro. Valeu pelo toque. Você também se cuida por aí. Pode deixar. Guerreiro desligando. Era pouco, mas pelo menos tinha conseguido avisar um amigo sem dar informações específicas que pudessem prejudicá-lo. Agora precisava pensar em um plano. Voltei para a estrada, mas não conseguia me concentrar na direção. A cada curva, a cada sombra entre as árvores, eu esperava ver aquele homem novamente. O rastreador, grudado no painel, parecia pesar toneladas, lembrando-me constantemente de que estava sendo observado. Quando a noite caiu, parei em um posto de gasolina para jantar e descansar. O local estava cheio de caminhoneiros, uma visão que sempre me tranquilizava, mas agora só aumentava minha paranoia. Qualquer um deles poderia ser a próxima vítima. Ou pior, qualquer um poderia estar trabalhando para aquele monstro. Sentei em uma mesa no canto do restaurante, de costas para a parede, onde podia observar todos os movimentos.
O sanduíche que pedi tinha gosto de papelão, mas forcei algumas garfadas para manter as forças. Foi então que meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Olá, Eduardo. Como foi o resto da sua tarde? Era ele, aquela voz gelada que agora assombrava meus pesadelos. O que você quer? Quero parabenizá-lo. Ouvi sua conversa com o Toninho no rádio. Muito esperto da sua parte, avisar ele sobre os problemas nas estradas. Mas não mudou nada, sabe? Eu sempre dou um jeito de chegar até minhas vítimas. Senti um frio na espinha. Você estava escutando? Eduardo, eu disse que conheço vocês, caminhoneiros. Claro que tenho um rádio sintonizado nas frequências que vocês usam. Como você acha que eu encontro minhas vítimas há tanto tempo? A revelação me atingiu como um soco no estômago. Ele usava nosso próprio sistema de comunicação contra nós. Quantas conversas inocentes no rádio tinham se tornado sentenças de morte. Mas não se preocupe, continuou. Por hoje chega. Amanhã conversamos mais. E Eduardo, lembre-se, estou sempre observando. A ligação caiu, deixando-me sozinho com meus pensamentos sombrios no meio daquele posto barulhento. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei deitado na cama da cabine do guerreiro, olhando para o teto, ouvindo os ruídos do posto de gasolina. Cada passo, cada porta que batia, cada motor que ligava me fazia pular. Estava vivendo em constante estado de alerta, como um animal acuado. Por volta das 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Tomei um banho rápido no posto, comprei um café preto forte e voltei para a estrada. Precisava chegar em casa, ver minha família, ter certeza de que estavam bem. Mas conforme me aproximava de Ribeirão Preto, a ansiedade só aumentava. E se ele já tivesse feito alguma coisa? E se minha decisão de não ir diretamente à polícia tivesse custado a vida das pessoas que mais amava? Quando finalmente cheguei ao meu bairro, eram quase 8 horas da manhã. Estacionei o guerreiro na frente de casa e corri para a porta. Márcia estava na cozinha, preparando o café da manhã, e o cheiro familiar de pão torrado e café fresco quase me fez chorar de alívio. Eduardo, você chegou cedo. Ela me abraçou, mas logo se afastou com uma expressão preocupada. Meu Deus, você está péssimo. Não dormiu nada? Só uma noite mal dormida. Cadê as crianças? O João já foi para a escola e a Ana está se arrumando. Márcia me tocou o rosto com carinho. Amor, o que está acontecendo? Ontem você estava estranho no telefone e hoje chegou aqui parecendo um fantasma. Olhei nos olhos da minha esposa, aquela mulher que dividia a vida comigo há 17 anos, mãe dos meus filhos, minha companheira de todas as lutas. Como eu poderia protegê-la sem contar a verdade? Mas como contar a verdade sem colocá-la em pânico? Márcia, preciso que você confie em mim, tá? Vou ter que viajar menos por um tempo. Ando com uma sensação ruim, como se alguma coisa fosse acontecer. Quero ficar mais perto de vocês. Ela franziu a testa. Sensação ruim como? Antes que eu pudesse responder, a pequena Ana apareceu na cozinha, já arrumada para a escola. Meu coração se apertou ao vê-la. Minha menina, tão inocente, sem saber do perigo que rondava nossa família. Papai, você voltou! Ela pulou no meu colo e eu a abracei como se não houvesse amanhã. Nesse momento tomei uma decisão. Não importava o que aquele monstro fizesse comigo. Eu não ia deixar ele chegar perto da minha família. Depois que Ana saiu para a escola, sentei com Márcia na mesa da cozinha. Escuta, amor, quero que você e as crianças vão passar uns dias na casa da sua irmã, em Campinas. Eduardo, agora você está me assustando de verdade. O que houve? Não posso explicar agora, mas confie em mim. É só por precaução. Márcia me conhecia bem o suficiente para saber quando eu estava falando sério. Tá bom. Vou arrumar as coisas das crianças e a gente vai hoje mesmo. Senti um alívio enorme. Com minha família longe, pelo menos poderia pensar com mais clareza sobre como resolver essa situação. Passei o resto da manhã ajudando Márcia a arrumar as malas. Quando elas estavam quase prontas para partir, meu celular tocou novamente.
Eduardo, espero que você não esteja pensando em fazer nada burro. Era ele outra vez. Saí de casa e caminhei até a calçada, longe da Márcia. O que você quer? Quero minha primeira informação. Lembra do nosso acordo? Minha mente trabalhou rapidamente. Precisava dar alguma coisa para ele, mas nada que pudesse realmente prejudicar alguém. Tem um caminhoneiro que chama Zé Pequeno. Ele faz a rota Minas-Bahia, sempre para no posto do KM 347 da BR-116 para descansar. Era mentira. Não conhecia nenhum Zé Pequeno e havia escolhido um posto movimento, onde seria impossível para ele agir discretamente. Interessante. Continue. Ele dirige um Volvo azul, placa com final 1578. Inventei a placa na hora, torcendo para que não existisse. Muito bem, Eduardo. Vejo que você está colaborando, mas sabe o que é engraçado? Acabei de ver sua esposa colocando malas no carro. Meu sangue gelou. Olhei ao redor, procurando por ele, mas não vi ninguém suspeito. Onde você está? Perto o suficiente. Não se preocupe, não vou fazer nada com elas ainda. Mas quero que você saiba que posso chegar até sua família a qualquer momento. E corre de volta para casa. Márcia estava fechando o porta-malas do carro. Amor, mudança de planos. Vocês vão ficar aqui mesmo. Como assim? Eduardo, você está me confundindo. Como explicar sem soar completamente louco? É que... lembrei que tenho umas coisas para resolver aqui na cidade. É melhor vocês ficarem. A verdade era que se ele estava me observando tão de perto assim, enviar minha família para longe poderia ser pior. Pelo menos aqui perto eu podia tentar protegê-las. Naquela noite não saí de casa. Tranquei todas as portas, fechei todas as janelas e fiquei acordado na sala, observando a rua pela cortina. Cada carro que passava, cada sombra que se movia, me deixava em alerta máximo. As crianças perceberam que algo estava estranho, mas Márcia conseguiu distraí-las com televisão e jogos. Por volta das 10 horas, quando todos foram dormir, recebi uma mensagem no celular. Era uma foto. A foto mostrava a casa da irmã da Márcia, em Campinas. A mensagem dizia apenas: "Boa escolha." Ele sabia para onde eu ia mandar minha família. Não havia lugar seguro. 3 dias se passaram em uma rotina tensa e sufocante. Eu evitava sair de casa, inventando desculpas para não pegar viagem. Márcia estava cada vez mais preocupada com meu comportamento, mas eu não podia contar a verdade. As crianças também notaram a mudança, mas crianças se adaptam mais fácil que adultos. Na manhã do 4º dia, enquanto tomava café, vi no jornal local uma notícia que me fez derramar a xícara no chão. Caminhoneiro encontrado morto em estrada da Bahia. A matéria era pequena, mas as palavras me atingiram como balas. Zé Pequeno da Silva, 45 anos, foi encontrado morto próximo ao posto do KM 347 da BR-116. Meu Deus! O nome que eu havia inventado para enganar o assassino era real. Havia um caminhoneiro de verdade com esse nome, e agora ele estava morto por minha causa. Corri para o banheiro e vomitei tudo o que tinha no estômago. Minhas pernas tremiam tanto que tive que me sentar no chão frio. Eu era responsável pela morte de um homem inocente, um pai de família como eu, que estava apenas tentando ganhar a vida honestamente. Márcia bateu na porta. "Eduardo, você está bem?" "Só um mal-estar passageiro." Menti, limpando a boca com papel higiênico. Quando saí do banheiro, meu celular estava tocando. Era ele. "Obrigado pela informação, Eduardo. O Zé Pequeno era exatamente como você descreveu. Seu monstro, você matou um homem inocente." "Eu não matei ninguém, Eduardo. Você matou. Foi você quem me deu as informações. Tecnicamente, você é meu cúmplice agora." A realidade da situação me atingiu como um caminhão em alta velocidade. Ele tinha me transformado em cúmplice sem que eu percebesse. Cada informação que eu desse seria uma sentença de morte para alguém. "Escute bem, Eduardo", continuou aquela voz diabólica. "Agora você está comigo até o fim. Se tentar me trair, não só sua família morre, mas você também vira réu confesso de homicídio. Afinal, foi você quem me deu as informações sobre o Zé Pequeno."
Desliguei o telefone e me tranquei no quarto. Precisava pensar, precisava encontrar uma saída, mas conforme as horas passavam, percebi que estava em um labirinto sem saída. Se fosse a polícia agora, seria preso como cúmplice. Se não fosse, mais pessoas morreriam pelas minhas informações. Foi então que lembrei de algo. Durante aqueles poucos minutos que tive com a bolsa vermelha, antes dela desaparecer, notei que algumas das fotos tinham fundos familiares, lugares que eu conhecia. E uma das fotos mostrava algo específico. Um silo de grãos com uma pintura desbotada de uma marca de fertilizante. Conhecia apenas um lugar com aquela característica específica. Uma fazenda abandonada a cerca de 50 quilômetros da cidade, na estrada que leva para Franca. Se conseguisse chegar lá e encontrar evidências, talvez pudesse provar minha inocência e entregar aquele monstro à polícia. Mas para isso, precisaria deixar minha família sozinha, exatamente o que mais me apavorava. Naquela noite, depois que todos dormiram, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Escrevi uma carta para Márcia, explicando parcialmente a situação e pedindo para ela levar as crianças para bem longe caso eu não voltasse. Deixei a carta escondida na gaveta da cômoda, junto com todas as economias que tínhamos. Antes do amanhecer, saí silenciosamente de casa e liguei o guerreiro. O rastreador ainda estava lá, piscando discretamente no painel. Mas eu tinha um plano para isso também. Dirigi até um posto de gasolina na saída da cidade e parei ao lado de outro caminhão idêntico ao meu. Com cuidado, retirei o rastreador e o grudei embaixo da carroceria do outro Scania. O motorista estava dormindo na cabine e nem percebeu. Agora eu tinha algumas horas de vantagem antes que ele descobrisse o truque. Segui pela estrada secundária que levava à fazenda abandonada. O lugar estava ainda mais deteriorado do que eu lembrava. Porteiras quebradas, casa principal em ruínas, mato alto por toda parte. Mas o silo de grãos ainda estava de pé, com aquela pintura característica desbotada pelo tempo. Deixei o guerreiro escondido atrás de uma fileira de eucaliptos e me aproximei do silo a pé. O coração batia forte no peito, mas pela primeira vez em dias senti que estava fazendo a coisa certa. Foi quando ouvi o barulho de um motor se aproximando. Me escondi rapidamente atrás do silo, tentando controlar a respiração. Um carro preto parou perto da casa abandonada, e dele saiu aquele homem que tinha se tornado meu pesadelo. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Uma mulher desceu do lado do passageiro. Jovem, loira, com as mãos amarradas nas costas e uma fita adesiva na boca. Seus olhos transmitiam um terror que me fez sentir náuseas. Era a próxima vítima. O assassino a empurrou em direção ao celeiro que ficava ao lado da casa principal. Vamos, querida, temos muito trabalho pela frente. Minha mente entrou em pânico. Eu tinha que fazer alguma coisa, mas o quê? Não tinha arma, não tinha como avisar a polícia sem sinal de celular, e enfrentar aquele psicopata sozinho seria suicídio. Mas também não podia ficar parado vendo uma mulher inocente ser assassinada. Foi então que percebi uma coisa estranha. O homem estava falando sozinho, como se houvesse alguém mais ali. Sim, eu sei que estamos atrasados. O Eduardo complicou um pouco os planos, mas nada que não possamos resolver. Olhei ao redor, mas não vi mais ninguém. Com quem ele estava falando? Decidi me aproximar mais, usando os destroços da fazenda como cobertura. Consegui chegar perto o suficiente do celeiro para ouvir a conversa. Não, ela não vai dar trabalho como a anterior, dizia ele para alguém que eu não conseguia ver. Esta aqui é mais nova, mais fraca, e além do mais, o Eduardo vai chegar logo. Preciso terminar antes. Meu sangue gelou. Como ele sabia que eu estava ali? O rastreador. De alguma forma, ele tinha descoberto meu truque. Eduardo! Gritou ele de repente. Eu sei que você está aí. Saia da moita que tenho uma proposta para você. Não tinha escolha. Se eu continuasse escondido, ele poderia machucar a mulher por pura vingança. Saí devagar de trás dos destroços, com as mãos erguidas. Muito bem. Vem cá, parceiro.
Quero te apresentar alguém. Caminhei em direção ao celeiro com as pernas tremendo. Quando cheguei mais perto, tive o segundo maior choque da minha vida. Sentado em uma cadeira velha, no canto mais escuro do celeiro, estava outro homem. Mas não um homem qualquer. Era alguém que eu conhecia muito bem. Osvaldo Santos, um caminhoneiro veterano que eu encontrava frequentemente nas estradas. A diferença é que o Osvaldo que eu conhecia era alegre, falante, sempre com uma piada na ponta da língua. Este Osvaldo tinha os olhos vidrados, a boca meio aberta, e balançava levemente para frente e para trás. Parecia uma pessoa completamente diferente. Eduardo, conheça meu sócio mais antigo, disse o assassino com orgulho. Osvaldo trabalha comigo há quase 2 anos. Foi ele quem me ajudou a mapear as rotas dos caminhoneiros, a identificar as vítimas mais adequadas. Osvaldo olhou para mim, mas era como se olhasse através de mim. Não havia reconhecimento em seus olhos, apenas vazio. O que vocês fizeram com ele? Nada demais. Apenas uns ajustes na personalidade. Drogas especiais, técnicas de condicionamento. Osvaldo, aqui teve um acidente há 2 anos, bateu a cabeça. Eu o encontrei meio morto na estrada e... digamos que o ajudei a se recuperar do meu jeito. A horror da situação começou a tomar forma na minha mente. Osvaldo não estava colaborando voluntariamente. Ele havia sido sequestrado, drogado, transformado em uma marionete. E agora é sua vez, Eduardo. Você pode escolher. Ou vira meu parceiro por vontade própria, ou eu faço com você a mesma coisa que fiz com o Osvaldo. Olhei para a mulher amarrada no canto. Ela chorava silenciosamente e suas lágrimas brilhavam na pouca luz que entrava no celeiro. Depois olhei para Osvaldo, que continuava balançando como um boneco quebrado. Você é um monstro, disse, tentando manter a voz firme. Sou um visionário, Eduardo. Estou criando a rede de assassinatos em série mais eficiente que já existiu. Caminhoneiros conhecem todas as estradas, todos os lugares isolados, todos os esconderijos perfeitos. Vocês são invisíveis para a sociedade. Ninguém suspeita de um caminhoneiro. Ele se aproximou de mim, segurando uma seringa com líquido transparente. Esta aqui é minha receita secreta. Em algumas horas, você vai esquecer sua família, seus escrúpulos, sua vida anterior. Vai se lembrar apenas de servir. Foi nesse momento que ouvi o barulho que mudou tudo. Sirenes de polícia se aproximando. O assassino parou no meio do movimento com a seringa a poucos centímetros do meu braço. Como? Sorri pela primeira vez em dias. Você achou que eu era burro? Antes de sair de casa, programei uma mensagem automática para ser enviada para a polícia, caso eu não confirmasse que estava bem a cada 2 horas. Como não confirmei, era mentira, claro. Eu não tinha feito nada disso. Mas aparentemente alguém havia descoberto onde eu estava. As sirenes ficaram mais altas, e logo vimos as luzes vermelhas e azuis através das frestas do celeiro. O assassino entrou em desespero. Largou a seringa e correu para pegar a faca. Você arruinou tudo, anos de planejamento. Ele se virou para a mulher amarrada, provavelmente pensando em matá-la antes de fugir. Foi quando o impossível aconteceu. Osvaldo se levantou da cadeira. Por um momento, seus olhos recuperaram a lucidez. O homem que eu conhecia estava de volta, pelo menos temporariamente. Não mais mortes, disse ele com voz pastosa, mas determinada. Osvaldo se jogou sobre o assassino com uma força que eu não esperava. Os dois rolaram pelo chão empoeirado do celeiro, lutando pela faca. As sirenes ficavam cada vez mais próximas, mas eu sabia que talvez não chegassem a tempo. Corri até a mulher amarrada e comecei a desamarrar as cordas que prendiam seus pulsos. Fica calma, já vai ficar tudo bem, disse, tentando tranquilizá-la apesar do meu próprio terror. Osvaldo conseguiu tomar a faca do assassino, mas as drogas em seu sistema o deixavam lento e descoordenado. O psicopata aproveitou para dar um soco no rosto do meu amigo, fazendo-o cambalear. Osvaldo! Gritei, mas ele já estava caindo.
O assassino pegou a faca de volta e se virou para mim com os olhos cheios de ódio. Você destruiu anos de trabalho perfeito, Eduardo. Vou fazer questão de que sua morte seja especialmente lenta. Eu terminei de desamarrar a mulher e a empurrei em direção à porta do celeiro. Corre! Vai até a polícia! Ela saiu correndo, tropeçando pelo mato alto. O assassino hesitou por um momento, indeciso se me perseguia ou ia atrás dela. Essa hesitação salvou minha vida. Aproveitei para pegar um pedaço de madeira podre que estava no chão e o acertei na cabeça dele com toda a força que consegui juntar. O homem cambaleou, mas não caiu. O ódio em seus olhos se transformou em algo ainda pior. Prazer sádico. Agora você me deu um motivo para fazer isso devagar, disse, passando a língua pela lâmina da faca. Foi quando as portas do celeiro se abriram com um estrondo. 3 policiais entraram com armas em punho, gritando para que todos ficassem no chão. O assassino olhou ao redor como um animal acuado. Por um momento pensei que ele fosse se render. Em vez disso, ele sorriu aquele sorriso gelado que me assombrava há dias. Se eu não posso ter minha rede perfeita, disse, pelo menos vou levar alguns de vocês comigo. Ele se jogou na direção do policial mais próximo, mas o tiro ecoou pelo celeiro antes que pudesse alcançá-lo. O assassino caiu no chão, a faca escorregando de suas mãos. Mas mesmo ferido, ele continuou tentando falar. Vocês não entendem. Era perfeito. Caminhoneiros. Invisíveis. O segundo tiro calou sua voz para sempre. Corri até Osvaldo, que estava caído no canto do celeiro. Seus olhos tinham voltado àquele estado vidrado, mas quando segurei sua mão, ele apertou a minha levemente. Osvaldo, cara, você salvou nossa vida, sussurrei. Ele murmurou algo incompreensível, mas por um momento, só por um momento, vi um lampejo do meu velho amigo naqueles olhos perdidos. Os paramédicos chegaram pouco depois e levaram Osvaldo para o hospital. Os médicos disseram que seria um processo longo para desintoxicá-lo das drogas que haviam destruído sua mente, mas havia esperança de recuperação. A mulher que salvamos se chamava Sandra. Era enfermeira, mãe de 2 filhos, e havia sido sequestrada quando saía do trabalho em Uberlândia. Ela me abraçou, chorando, quando soube que tinha sido minha denúncia que trouxera a polícia até ali. Mas eu sabia a verdade. Não tinha feito denúncia nenhuma. No dia seguinte, ainda na delegacia prestando depoimento, descobri como a polícia havia me encontrado. O delegado responsável pelo caso, um homem experiente chamado Roberto Almeida, me explicou tudo. Eduardo, sua esposa ficou preocupada quando você saiu de madrugada sem avisar. Ela encontrou a carta que você deixou e nos procurou imediatamente. Conseguimos rastrear seu caminhão através do GPS da transportadora. Márcia havia salvado minha vida e nem sabia. Mas tem uma coisa que você precisa saber, continuou o delegado. Este caso é muito maior do que imaginávamos. Encontramos o esconderijo principal do assassino, uma casa no interior de Goiás. Lá tinha um arquivo completo com informações sobre dezenas de caminhoneiros. Rotas, horários, dados pessoais, fotografias das famílias. Meu sangue gelou. Ele estava planejando fazer isso com mais pessoas? Muito mais. Encontramos uma lista com mais de 50 nomes. O seu estava no topo da lista dos novos recrutas, como ele chamava. O delegado me mostrou algumas fotos do esconderijo. Era um lugar organizado como um escritório, com mapas das estradas brasileiras cobrindo todas as paredes, marcadores coloridos indicando pontos estratégicos e pilhas de dossiês sobre caminhoneiros de todo o país. A parte mais perturbadora, continuou ele, é que encontramos evidências de que ele não estava trabalhando sozinho. Havia comunicações com outros grupos em diferentes estados. Parece que era uma rede nacional. Quer dizer que ainda tem gente fazendo isso por aí? Estamos investigando. Mas graças ao seu testemunho e às evidências que coletamos, já prendemos 3 cúmplices em São Paulo e 2 no Rio Grande do Sul.
Senti um peso enorme sair dos meus ombros, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade ainda maior. Quantos caminhoneiros tinham morrido por culpa daqueles monstros? Quantas famílias haviam sido destruídas? Delegado, quero ajudar no que for preciso. Se tem mais gente fazendo isso, preciso ajudar a pará-los. Ele assentiu. Vamos precisar do seu depoimento em vários estados. Pode demorar alguns meses para fecharmos todos os casos relacionados. Durante as semanas seguintes, viajei pelo Brasil inteiro, não como caminhoneiro, mas como testemunha. Vi delegacias, tribunais, presídios. Conheci outras vítimas, outras famílias destruídas, mas também vi justiça sendo feita. Osvaldo se recuperou lentamente. As drogas haviam causado danos permanentes à sua memória, mas sua personalidade estava voltando aos poucos. Quando finalmente pôde receber visitas, ele me abraçou e chorou. Eduardo, cara, desculpa por tudo. Eu não lembrava de nada, mas no final, no celeiro, alguma coisa dentro de mim sabia que tinha que proteger você. Você não tem nada para se desculpar, Osvaldo. Você foi vítima, assim como todos nós. Sandra, a enfermeira que salvamos, também se recuperou do trauma. Ela me enviou uma carta meses depois, dizendo que havia voltado ao trabalho e que pensava em mim sempre que salvava uma vida no hospital. Você me deu uma segunda chance, escreveu. Agora eu passo isso adiante todos os dias. 1 ano depois daquele dia terrível na fazenda abandonada, voltei às estradas. Não foi fácil. Toda vez que via uma estrada secundária, toda vez que passava por um lugar isolado, as memórias voltavam como fantasmas. Mas eu tinha uma missão agora. Junto com outros caminhoneiros que haviam sido afetados pelo caso, criamos uma rede de comunicação para proteger nossa categoria. Chamamos de Anjos da Estrada, um sistema onde caminhoneiros em todo o Brasil ficam atentos a situações suspeitas e se ajudam mutuamente. Márcia me apoiou completamente na decisão de voltar às estradas. Você não pode deixar que aqueles monstros vençam, disse ela na manhã em que retomei as viagens. Sua coragem salvou vidas. Agora você pode salvar muito mais. As crianças também entenderam do jeito delas. João, agora com 16 anos, disse que estava orgulhoso de ter um pai herói. Ana, de 13, me deu um amuleto de proteção que havia comprado com o próprio dinheiro. No primeiro dia de volta, parei no mesmo posto onde tudo começou, aquele onde passei a primeira noite após o encontro com o assassino. O lugar parecia diferente agora, mais acolhedor. Ou talvez fosse eu que estava diferente. Encontrei Toninho no restaurante. Ele tinha envelhecido como todos nós. As estradas marcam um homem, e aquele caso havia nos marcado profundamente. E aí, guerreiro, como está se sentindo de volta à ativa? Melhor do que eu imaginava, velho lobo. Ainda tenho uns fantasmas, mas pelo menos agora sei que estamos mais seguros. É verdade. Esse sistema dos Anjos da Estrada está funcionando. Semana passada mesmo, um parceiro de Goiânia ajudou a identificar um cara suspeito. Polícia pegou ele antes que fizesse alguma besteira. Era isso que eu queria ouvir. Nossa dor havia se transformado em proteção para outros. Naquela noite, dirigindo pelo interior de Minas, passei próximo à estrada de terra onde encontrei a mulher de preto. Parei o guerreiro e caminhei até o local. A linha férrea continuava abandonada, mas agora havia uma pequena cruz de madeira cravada entre os dormentes. Alguém havia colocado flores ali. Fiquei ali parado por alguns minutos, pensando em todas as vítimas, em todas as vidas perdidas, mas também em todas as vidas salvas. O sacrifício daquela mulher desconhecida não havia sido em vão. Sua morte havia exposto uma rede de assassinos e salvado dezenas de pessoas inocentes. Obrigado, disse em voz baixa para a cruz. Sua morte serviu para algo. Uma brisa suave balançou as flores e por um momento senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Voltei para o guerreiro e liguei o rádio. A frequência estava cheia de vozes familiares, caminhoneiros conversando, se ajudando, compartilhando informações de segurança. Nossa comunidade havia se tornado mais forte. Aqui é o guerreiro.
rodando pela BR-381. Tudo tranquilo por aqui. Algum parceiro precisando de informação? Guerreiro, aqui é o rei da estrada. Beleza, cara? Como está a pista por aí? Tudo limpo, rei. Pode seguir firme. Era uma conversa simples, cotidiana, mas que carregava um significado muito maior. Éramos mais que caminhoneiros. Éramos uma família, uma rede de proteção que se estendia por todo o país. Enquanto dirigia através da madrugada, pensava em como nossa profissão havia mudado. Continuávamos sendo os invisíveis da sociedade, mas agora essa invisibilidade era nossa força, não nossa fraqueza. Éramos os olhos e ouvidos das estradas, os guardiões silenciosos que protegiam os inocentes. O guerreiro ronronava suavemente enquanto comia quilômetros de asfalto. No rádio, toca uma música sertaneja sobre superação e fé. Pela primeira vez em muito tempo, sorri genuinamente. Havia passado pelo inferno e voltado. Havia perdido a inocência, mas ganhado um propósito. Havia visto o mal em sua forma mais pura, mas também havia testemunhado a força do bem quando pessoas comuns decidem fazer a coisa certa. A estrada se estendia à minha frente, iluminada pelos faróis do guerreiro. Não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia uma coisa: nunca mais estaria sozinho. Tinha uma família em casa que me amava, uma comunidade de caminhoneiros que me apoiava e uma missão que dava sentido à minha vida. Eduardo Silva, 41 anos, caminhoneiro, sobrevivente, protetor. Esta é minha história. Uma história que começou com uma mulher de preto e uma bolsa vermelha, mas que termina com esperança e a certeza de que, por mais escura que a estrada possa parecer, sempre há uma luz guiando o caminho de volta para casa. E vocês que estão ouvindo essa história, lembrem-se, na estrada da vida, todos nós somos caminhoneiros. Cuidem uns dos outros, fiquem atentos aos sinais de perigo e nunca hesitem em parar para ajudar alguém em necessidade. Porque às vezes, uma única decisão, como parar para socorrer uma pessoa em perigo, pode mudar não apenas uma vida, mas o destino de muitas outras. Que Deus abençoe todos os guerreiros da estrada e que nossa jornada sempre nos leve de volta para casa, para os braços de quem mais amamos. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.